tema de hoje é o programa Resolve Já, programa da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo para solução de litígios no âmbito da tributação estadual. E o nosso convidado é o Dr. Rogério Campos. O Dr. Rogério Campos, ele é procurador da Fazenda Nacional. Nesse momento, ele se encontra, de uma certa forma, em missão aqui no estado de São Paulo, como secretário executivo da Secretaria da Fazenda, e talvez, não sei se o único, mas o maior responsável pela idealização do programa Resolve Já, e até mesmo no bojo do programa Resolve Já também temos o Acordo Paulista. Ele vai explorar bastante esse tema, e a ideia é que a gente possa ter conhecimento dessa nova modalidade, dessa transação no Estado de São Paulo, que é muito bem-vinda. Ao meu lado, hoje, aqui na condução dos trabalhos, está o Dr. Tércio Chiavassa, também membro aqui do Comitê de Transação Tributária da ABAT, a quem eu cumprimento também. Peço a vocês a compreensão, porque normalmente o presidente da ABAT, o Dr. Halley, participa dessas conferências. Hoje ele, infelizmente, não vai poder participar, mas ele deixou um abraço a todos e a todas. E para não me alongar muito, porque o Dr. Rogério Campos, inclusive, tem uma agenda bastante apertada até no dia de hoje. Hoje, inclusive, é final de um primeiro prazo do programa. Então, a ideia é que a gente consiga conduzir os trabalhos em algo em torno de 1 hora, estendendo um pouquinho mais para algumas perguntas, já me desculpando se não conseguirmos aqui encaminhar todas as perguntas, se puderem depois encaminhar para a ABAT, na pessoa da Filomena, que está aqui conosco. A gente tenta fazer chegar essas perguntas ao Dr. Rogério, a equipe dele na Secretaria da Fazenda. Então, eu passo a palavra aqui para o Tércio, meu colega, que é bastante envolvido e responsável pelo sucesso desse comitê, desse grupo de trabalho. Tércio, boa tarde. Obrigado, Eduardo. Muito boa tarde. Eu queria agradecer ao Dr. Rogério por estar aqui hoje conosco. É sempre um prazer dividir aqui espaços com você, Rogério. Te agradeço muito pela presença. E acho que o evento de hoje vai ser muito interessante, que a gente vai poder contar com a experiência do Dr. Rogério, que traz já uma experiência da esfera federal aqui para o estado de São Paulo. Ele vai poder dividir conosco um pouco como ele foi idealizado e como a questão, especialmente, aí uma coisa que me interessa muito, a questão do bom pagador também no estado de São Paulo. Isso certamente tem a origem lá atrás no programa também federal, e certamente a experiência dele vai contar muito aí para o sucesso do programa. Então, muito obrigado, doutor Rogério. Te passo a palavra para que possa nos contar um pouquinho mais sobre esse novo programa, e tenho certeza que será um sucesso e ajudará muito o estado de São Paulo. Obrigado, Eduardo, Tércio, uma satisfação tá aqui com vocês e na ABAT. Já tivemos a oportunidade de estar aqui falando da transação do contribuinte legal, né? Algo que parece já tão distante, tão consolidado, mas que no âmbito dos entes subnacionais ainda parece um tabu a transação ainda, né? E acho que não por falta até de vontade, mas há uma complexidade maior no âmbito dos subnacionais, especialmente dos estados, a discussão que a gente teve na União, mas que normalmente é mais simples de resolver, porque a União, como ente federal, consegue se resolver com o Congresso Nacional, né? E a gente editou, por exemplo, a Lei Complementar 174, para afastar aquela discussão se é renúncia de receita, se não era renúncia de receita, a transação, e se isso, por exemplo, demandava o tratamento da LRF e do regime de benefícios tributários. No âmbito dos estados, quando a gente trata de CMS, né, e dado o histórico de guerra fiscal e de todos os problemas nas relações federativas, a gente tem alguma ainda dificuldade de superar esse gargalo, afinal de contas, aí nesse caso, para a gente ter segurança jurídica, e São Paulo tá se conduzindo nesse caminho. A gente depende do CONFAS, né? São Paulo propôs um convênio para que
não tenha nenhuma dúvida, e aí seja a dúvida do que diz respeito aos gestores, mas também a segurança jurídica para o contribuinte, né? De saber que não vai vir ser questionado por um órgão de controle ou pelo controle externo, supostamente por ter usufruído um benefício que, no entendimento jurídico, e a gente sabe que entendimento jurídico a gente pode ter para todos os lados, eventualmente a gente se depare com uma discussão acerca da legitimidade do programa, e aqui falando muito especificamente da transação. Então, a gente veio para São Paulo, né, e o governador Tarcísio, que também compartilhou com a gente na gestão do presidente Bolsonaro, a gente trabalhava com o ministro Paulo Guedes, ele ministro da Infra, e a gente veio com essa ideia de modernizar e flexibilizar a administração tributária, vários dos passos que foram dados no âmbito da União, né, convergindo agora especificamente no estado de São Paulo, para inclusive tentar fomentar, acho que essa natureza de São Paulo de ser um porto seguro para o investimento, para o empreendedorismo, né? Ou seja, ser um estado com o melhor ambiente de negócios do país. E obviamente que a gente sabe que a tributação e o relacionamento fisco-contribuinte tem um peso gigantesco, né? Quando a gente diz respeito à atividade econômica. E por isso que a gente, chegando em São Paulo, a gente se depreende até, e aí tentando sempre traçar um paralelo com o âmbito federal, né? A gente participou lá, e aí traz as experiências, sejam as positivas, mas sejam também os percalços, né? Que a gente enfrentou e eventualmente as decisões que em algum momento depois se mostram que, poxa, não eram as melhores. A gente se depara em São Paulo com uma situação peculiar que era diferente da União quando a gente iniciou essa discussão sobre só no âmbito da dívida ativa, da celebração de negócios jurídicos processuais, de tentar trazer o contribuinte via PRDI para poder questionar, ou seja, aquilo ali são os primeiros passos para que a gente lá ao final tivesse um ambiente de diálogo com o contribuinte, mas já lá no fim do processo, né, de cobrança e de construção do crédito. Em São Paulo, na verdade, a gente tinha um cenário diametralmente oposto. São Paulo tem um programa pioneiro até de conformidade fiscal, que é o Nos Conformes, e de fato é um programa pioneiro no âmbito do país, seja no âmbito federal ou entre os subnacionais, mas não tinha, no que diz respeito à dívida ativa, uma sistematização de procedimentos, como a PGFN foi ao longo do tempo, né, inserindo na 10.522 o rito ali da cobrança administrativa, do processo administrativo de cobrança, na portaria 33, ou seja, ao longo do tempo a Procuradoria foi usando ali a 10.122 quase como uma LEF, uma lei de execução administrativa quase, né? A PGFN foi se regulando pela 10.522, e exclusivamente em nome da União, e os estados, cada um tentando seguir o seu caminho. E aí em São Paulo a gente então se depara com esse cenário de que tem uma administração tributária já ali no início do relacionamento, com um canal de abertura, e obviamente o diálogo começa com essa abertura, que é o nos conformes. Ou seja, a gente já tem um embrião de autoconformidade, mas não tem, no outro lado, na dívida ativa, diferente da União, um instrumento mais adequado. E aí, por isso que a gente. Rogério, eu não sei se eu não estou lhe escutando. Tércio, estamos escutando, Rogério? Não, sumiu o som. Sumiu o som, doutor Rogério. É, vamos aguardar um pouquinho para ver se o som do Dr. Rogério retorna. Não.
Então, vamos aguardar um pouquinho, né? E estava desenvolvendo aqui as premissas do Resolve Já. Ainda não. Será, Rogério, se você sair e retornar, será que pode ser que dê certo, né? Às vezes é uma questão de retornar depois e voltar com o som. Filomena, você consegue organizar aí se ele pedir para... Sim, eu estou atenta aqui. Se ele pedir para entrar, eu já adiciono ele aqui. Tá bom. Aproveitar para agradecer a Filomena, né? Porque sem ela a gente não consegue fazer nenhum evento aqui na Abate, viu? Imagina. Ela é a responsável pelo sucesso dos eventos aqui. Não, obrigada, É doutor. verdade. Muito obrigada. Muito obrigada. Estão me ouvindo agora? Opa, perfeitamente. Pronto, desculpa, acho que Não, imagina. batido aqui no fio alguma coisa, mas sair, o Ctrl Alt Del sempre resolve, né? Não tem Não, tá perfeito, é isso aí. problema de tecnologia que o Ctrl Alt Del não resolve. Se você retornar 20 segundos da onde você estava, se você se lembrar, pronto. Tá, então eu estava falando que aqui a gente então tinha um programa de conformidade já, então no início ali, né, diferente da União, que a gente tinha e avançou primeiro da dívida ativa, né, e agora há aquela tensão em relação à transação na fase administrativa. Aqui a gente já tinha então um processo de conformidade inaugurado ali na porta de administração tributária, mas uma ausência de sistematização e relacionamento no âmbito da dívida ativa. E aí por isso que São Paulo, então, até para fugir um pouco daquela discussão que se tem no âmbito da administração federal, se olha, a transação pode existir, não pode existir na fase administrativa, pressupõe sempre litígio, sempre pressupõe litígio é matéria da advocacia pública, não é da advocacia pública, parecer aprovado pelo presidente, ou seja, você tem lá uma complexidade, e a gente aqui então viu que a gente tinha um espaço para avançar em caminhos paralelos, né, no que diz respeito à autoconformidade, sem ter, então, essa preocupação de achar que a transação tributária é o único remédio, né, e a única solução ou alternativa para as questões relacionadas a essa relação fisco-contribuinte mais flexível e mais moderna. Então, a gente veio aprimorando nos conformes, que é um programa, né, de conformidade, mas que classifica o contribuinte como um cadastro positivo, né? E aí a gente então permite apropriação mais célere de créditos, passa a permitir então prorrogação de regimes especiais de forma mais simplificada. Então a gente aprimora o que já tinha nos conformes e tenta potencializar, então, na fase administrativa, via Resolve Já, que é o programa que é concebido, uma forma, então, de solução de litígio, né? Seja no âmbito da União, que se pretendeu fazer por transação tributária, eu acho que ali, acho que às vezes é um problema de que, um instituto deu certo, vamos usar esse nome, porque talvez, e a gente vê que vários dos instrumentos que são utilizados, às vezes, no âmbito da União, e eu estava lá, não são transação, né? São negócio de processual, é autorregularidade, é mediação. Então a gente tentou fugir desse rótulo da transação na fase administrativa para evitar aquela discussão que hoje, às vezes, até atravanca os avanços lá no âmbito da União. Então a gente avança no programa de conformidade que a gente tem, e obviamente assim, olha, dado o cenário de que a legislação é complexa, você tem problemas e de fato eles acontecem, mesmo o bom contribuinte pode se ver, e ainda mais na tributação sobre consumo, que é absurdamente complexa, né, o ICMS, pode se ver diante de um auto de infração.
E aí qual é a solução que se dá a isso, em especial num cenário que a gente sabe que as multas, em especial do ICMS, mas as multas tributárias no Brasil, às vezes tornam o pagamento do tributo quase inviável, né? Às vezes o erro leva um inadimplemento quase que compulsório. Você às vezes ter uma multa que incida sobre o valor da operação, a gente vai ver alguns exemplos, em detrimento do valor do tributo, é algo que, poxa, a gente chega a multas algumas vezes, né, não é 100% do valor do tributo. A depender do valor da operação e do tributo devido, algumas dezenas de vezes o valor que, em tese, seria razoável. Então, diante desse problema, a gente, então, e até internamente, e dado até as provocações do Supremo, estamos avançando em estudos para tentar entender quais são os problemas relacionados às multas excessivas e tentar mitigar e, de alguma forma, usar esse mundo de incentivos que eu tenho aqui, né, para, de fato, punir quando naquela situação extrema de que, olha, aquele contribuinte de fato tem que ser quase retirado ali daquela aquela figura do devedor contumaz, né? E aí você de fato tem que usar a mesma força porque aquele contribuinte, e é excepcionalíssimo, de fato não vai se enquadrar e vai prejudicar a concorrência, etc. Mas para todos os outros, e que são a maioria, você tem que ter instrumentos adequados e não empurrá-los para desconformidade, né? Porque aí é uma bola de neve, a multa proibitiva leva a inadimplemento, que leva a uma série de problemas que agravam a situação fiscal e financeira da empresa e que, assim, na verdade, ao fim e ao cabo, o Estado tem todo o interesse que a empresa gere emprego, renda e arrecadação, porque é disso que o Estado depende para fazer as políticas públicas. E então a gente vem com o Resolve Já, que é, na verdade, um programa de autorregularidade, né? Muito alinhado com o que os conformes mas olha, não resolveu nos conformes, na visita orientada, houve algum problema, autos de infração acontecem e ele aconteceu. Poxa, a gente está sempre lá naquela ponta cadeia? Não. Então a gente começa a prever então, uma série de incentivos, ora muito parecidos com uma denúncia espontânea, né? E ora muito parecidos com quase que uma delação premial, né? Não premiada, mas um, um, eh, uma confissão que, em razão disso, leva a descontos na verdade, e o que é mais importante aqui no Resolve Já, e depois eu vou falar muito especificamente deles, eh, que é essa mudança que é a maior, seja na confissão, seja na desistência, e aqui a gente está falando, depende da fase do processo administrativo, né? Se previamente a defesa ou se posteriormente a defesa você confessa ou desiste do contencioso, eh, acho que um dos maiores benefícios no que diz respeito ao ICMS e à multa é mudar a sua base de cálculo, né? Você tirar do valor da operação e passar para o valor do tributo. Só isso, e aí tendo um patamar médio de desconto, já reduz a multa em pelo menos 80%, né? Assim, a depender do tipo de infração, e aí se há tributo ou não há tributo, e depois eu coloco uma tabela aqui para a gente ver, e aí a gente pode aí conversar no final sobre isso. Tentar então criar esses incentivos para que, olha, mesmo quando o contribuinte tem alguma dúvida razoável acerca da tributação, e eu digo do principal, em algumas vezes há uma vantajosidade, quase que numa transação, de ele, não, tudo bem, eu reconheço aqui então a incidência, mas assim, me vejo livre de um contencioso com uma multa que às vezes é 3 vezes o valor do tributo devido, né? E que torna inviável o pagamento e às vezes o prosseguimento da atividade empresarial. E além, então, desse benefício, que é a mudança da base de cálculo e um desconto por essa conduta, a gente melhora o sistema de pagamentos beneficiados que já existia no âmbito de São Paulo, que é, olha, se você pagar à vista, você tem uma redução na multa, né? E se você pagar parcelado, você tem uma redução, e ao longo do prazo, se você pagar todas, você pode ter um benefício de ter, por conta do seu histórico de bom pagador, um desconto equivalente do pagamento à vista. E a LESP, e aí acho que esse é um ponto que o Eduardo ponderou, a LESP na tramitação identifica que, dado que o programa nasce hoje, né, com essa vocação e acoplado aqui
ao novo modelo de cobrança da dívida ativa, faz sentido você tentar evitar aquela que a gente chama de a teoria da oportunidade perdida, né? Vários contribuintes estão ao fim do processo administrativo, mas não tiveram essa oportunidade de fazer essa reflexão. Poxa, se eu não litigar, eu tenho benefícios que talvez faça sentido eu pagar a obrigação principal e resolver esse problema, limpar meu balanço, né? Poder dormir em paz, porque assim, às vezes a gente atende alguns contribuintes aqui que falam, não, doutor, assim, é um problema de saúde, assim, meu pai, que é aqui sócio, tá doente, e acontece mesmo, assim, parece que é exagero. Ontem a gente se deparou com um caso desse, assim, era uma senhora, ainda era sócia por conta de ter sido herdeira de um filho, uma situação ainda até mais difícil. Então, eh, a Lesp cria essa janela que atribui aos contribuintes, por 30 dias, a possibilidade de aderir ao Resolve Já, na melhor das situações e com os melhores descontos previstos na norma, né? Como se hoje todos estivessem no momento pós defesa prévia. O que faz uma diferença muito grande para quem está muito avançado no processo administrativo, e eu vou mostrar aqui depois uma tabela que acho que fica bem claro, assim, é bem ilustrativa a tabela e é bem legal para a gente poder ver. Só que o prazo, a Lesp colocou um prazo de 30 dias, que é bastante curto. Na verdade, era um prazo que, assim, em alguma medida a gente tinha uma flexibilidade de ele começava a viger a partir da regulamentação. E aí a administração tributária às vezes se vê nessa entre a cruz e a espada, né? Poxa, saiu um programa, é importante regulamentar para que ele seja potencializado, né? Principalmente fim de ano, você tem balanço e várias questões que às vezes fossem importantes para as empresas, mas por outro lado, você às vezes é um prazo muito curto e acaba pegando de surpresa, né, os contribuintes. Infelizmente, até respondendo, a gente já teve uma conversa até com o Eduardo sobre isso, o prazo de 30 dias foi previsto na lei, a gente não tem como, dada a regulamentação, ampliá-lo ou prorrogá-lo. Então, assim, de fato, hoje é o último dia para essa adesão beneficiada de um programa que vai ser permanente, ou seja, para os novos autos e para todos aqueles contribuintes que estão litigando, vão poder fazer essa opção, mesmo para aqueles que hoje estão em litígio e entendam que hoje não faz sentido aderir, pode ser que amanhã ele adira com os benefícios aplicáveis na ocasião. E aí, só antes de apresentar, então, as tabelas aqui, e aí como que a gente anda, então, com a transação, né, que achei importante, que é o Acordo Paulista, a gente tentar fazer, então, a diferenciação entre a União. A gente tem aqui, então, a administração tributária no estado de São Paulo mais avançada e com programa de conformidade, e aqui a PGE ainda sem um modelo de cobrança. E aí o que a gente faz, na verdade, no PL 17843, que é o da transação Acordo Paulista, e o 17784 é o Resolve Já, a gente, na verdade, tenta sistematizar um modelo de cobrança da dívida ativa do Estado, né? Com possibilidade de pedido de revisão, né? Com possibilidade sistematizada de como é feito a notificação, qual é o prazo da notificação da inscrição, tal qual na União. E aí aqui o que a gente fez, seja no modelo de cobrança, seja na transação. A gente tem um modelo testado, federal, a gente tem entre Estado e União, não raro, o contribuinte tem passivo federal e estadual, ou seja, as procuradorias, na verdade, concorrem, né, na cobrança, e deve haver paridade de armas. E com a transação ficou evidente que não há mais paridade de armas, porque os contribuintes conseguem regularizar a sua situação perante a União, mas não conseguiam perante o Estado, né? Somente em recuperações judiciais. Então o que a gente faz é falar, não, olha, vamos todos ter os mesmos instrumentos, né? E aí cada qual, dentro da sua liberdade negocial, vai poder superar o outro, e aí aqui quase aquela ideia de concorrência, né? Olha, quem for mais eficiente, oferecer melhores benefícios, for mais rápido, vai conseguir arrecadar primeiro. Hoje a União, obviamente, arrecada primeiro que os estados, ainda que o Supremo tenha dito que não há mais preferência, né, entre o crédito federal e estadual, o fato é que hoje a PGFN arrecada primeiro que todos os estados. Então a gente pega o modelo federal e adapta, né, e faz alguns pequenos ajustes, seja por conta
Estão ouvindo? Oh, tá, não, porque alguém escreveu sem som, eu fiquei preocupado se é o meu fone, não. Mas então tá bom. Então, e aí a gente faz algumas adaptações para que, obviamente, esse modelo que é pensado para a União e é federal seja maximizado ou potencializado no que é peculiar no estado de São Paulo, né? E aí, então, vou tentar tratar bem rapidamente do que a gente fez de diferente aqui, né, no âmbito do Acordo Paulista, e aí depois eu mostro aqui a tabela do Resolve e algumas ponderações ali. Então, a gente tem basicamente 5 diferenças, assim. Primeiro, a transparência do modelo estadual é maior, inclusive também por uma imposição da Assembleia e até pelos partidos da oposição, há um rol de obrigações imputadas à PGE no que diz respeito à transparência. Transparência dos termos, de beneficiários, de benefícios, o que é muito bom. Social, né, da transação, e segundo, acho que maximiza a isonomia. Em alguma medida, e a gente viu essa discussão, né, em vários casos, assim, poxa, por que o clube de futebol X fez e o Y, e como ele fez e o Y não pode? A gente está falando de futebol, mas vamos pensar num setor onde a concorrência é entre duas empresas e a A faz uma transação e tem descontos e a B não consegue porque está com outro procurador, né? Ou seja, e aí é uma questão de isonomia, e aí você tem que ter, só com transparência, acho que você consegue potencializar isso. Então, o artigo 1º da Lei Paulista, no parágrafo 3º, traz um rol de obrigações à PGE para que se fortaleça a transparência. No artigo 6º, no que diz respeito aos depósitos, eu acho que há uma diferença bastante relevante, que, historicamente, as administrações tributárias têm uma quase que aversão ao levantamento de depósito. Depósito judicial, no nome da União, vai para a conta única do Tesouro, né? Faz primário e é financeiro, todo mundo sabe. E no âmbito dos estados, de fato, há um depósito, mas que é utilizado em alguma medida, seja para pagar precatório, seja para recompor o fundo porque houve o pagamento de precatório. E então, obviamente, há um esforço financeiro do Estado quando a gente está discutindo o depósito judicial. Mas a Lesp fez algumas alterações que eu acho válidas no PL, na Lei do Acordo Paulista, que é a possibilidade, primeiro, dos depósitos não só serem levados à transação, e para mim eles sempre têm que ser levados, mas isso não é sinônimo deles serem convertidos, né? A Lei Paulista prevê nos parágrafos 3º lá e 4º do artigo 6º a possibilidade do levantamento dos depósitos. Quando indispensável, né, para o prosseguimento da atividade empresarial, ou seja, a gente sabe que tem, assim, casos e casos, então, assim, você ter essa possibilidade de um espaço negocial no que diz respeito aos depósitos é, é excepcional, né? Poxa, você pode ter uma empresa que teve um bloqueio, né? Ou seja, poxa, você tirou todo o fluxo financeiro e capital de giro de uma empresa por conta de um bloqueio numa ação que seja uma cautelar, ou seja, que haja problemas lá. Mas isso vai inviabilizar a empresa. Então, assim, só a transação não vai resolver a vida dela. Porque, assim, ela não vai ter nem para pagar a primeira parcela, entendeu? Então, você tem ali uma margem negocial no que diz respeito ao levantamento, e a Fazenda apoiou, inclusive, a gente fez uma manifestação favorável à sanção, nesse caso específico, porque a gente entendeu que, olha, a despeito de algum esforço financeiro que pode haver, fazia sentido na medida em que você está agregando arrecadação e às vezes recompondo a arrecadação corrente, e como é caso a caso vai ser visto, a gente entendeu que era adequado, e eu acho que é uma distinção importante no que diz respeito ao modelo antigo aqui e ao modelo federal. E uma outra questão do que, diferente do âmbito na União, onde há uma discussão a respeito dos créditos, e aqui falando lá de base de cálculo negativa e prejuízo fiscal, onde há uma restrição ao uso na União, há aquela, assim, e eu posso até falar, tem um artigo meu com o Daniel e o Cristiano, que são procuradores e responsáveis pela transação lá, falando que, olha, isso não é crédito, do tipo, tudo bem, se você quer usar, pode usar, mas aí você tem que observar a LRF, etc e tal, dada a natureza contábil dele. No âmbito do Estado, o crédito do ICMS, seja próprio, seja de terceiro, seja de ST, tem uma outra natureza, né? O crédito acumulado de ICMS é
dinheiro do contribuinte que está retido no Estado. Assim, sem meias palavras, o dado é que é capital tirado das empresas, né? Seja por um momento, seja, né, no fluxo até que seja restituído. Fato é que é, no âmbito de um Estado faz todo sentido você dar liquidez e monetizar. Em especial numa transação. Porque, olha, eu tenho um ativo contingente meu e tenho um passivo, e um passivo que é legítimo do contribuinte, né? Ou seja, um passivo do Estado, um ativo do contribuinte, que é o crédito. Poxa, eu fazer esse encontro de contas na verdade, um sonho, não é, assim, não é uma dificuldade, né? Porque, pô, eu estou limpando meu balanço sem esforço financeiro. É, é a melhor solução que pode ser dada para esse tipo de problema. Tal qual o precatório. Diferente da União, que não tinha fila, criou-se a fila e agora vai acabar a fila, né? Ao que tudo indica pela decisão do Supremo na ADI ajuizada pela União, no que diz respeito à PEC dos precatórios, nos estados, e em São Paulo em especial, mas em todos eles, precatório é um grande problema, né? Assim, é uma bomba relógio, de fato, assim, se existe meteoro, né, que é a metáfora usada no âmbito da União, o meteoro está nos estados no que diz respeito ao precatório, porque as filas são de décadas e a gente tem um problema gigante com desapropriações, onde você tem juros compostos, ou seja, uma dívida que se avoluma com uma velocidade que não faz sentido não pagar. E, de novo, não faz sentido eu não fazer esse encontro de contas, né? De, poxa, então vamos deixar o mercado ajudar aqui no que diz respeito a coordenar esse meu passivo, né? Arrecadar ele e eu aceitar ele pelo valor de face. E o mercado vai ter o ganho entre a diferença do que, né, ele vai pagar e o quanto ele vai utilizar aqui, ou seja, eu monetizo, injeto, na verdade, capital no setor produtivo sem um esforço de caixa, né? Ou seja, o Estado não está dando dinheiro, devolvendo todos os seus 3 ou 4 bi em crédito no Ecredac, né, já reconhecido, um valor talvez 2 ou 3 vezes maior no que diz respeito a ST, né, em São Paulo a gente ainda está tentando chegar num sistema que dê essa liquidez tal qual o Ecredac para os créditos de ST, que é um problema, a gente sabe, né, no que diz respeito ao ICMS. Então, poxa, vamos usar, vamos fomentar isso. Então, no âmbito estadual, diferente do que na União há aquela restrição, né, no que diz respeito a esses créditos, poxa, aqui a ideia é que sejam utilizados, inclusive a gente foi super elásticos na possibilidade de ser próprio, de terceiro, e sem tentar fazer nenhuma mitigação de valor ou inserir deságio, deixar o mercado operar no deságio e maximizar o desconto. Poxa, se eu comprar com 40% de desconto, eu vou ter um desconto adicional na transação, né, de 40%. E aí, para o contribuinte também é excelente. A única ressalva que a gente fez foi o percentual de 75%, mas obviamente que aqui é por conta de uma questão constitucional relacionada à cota-parte dos municípios, né? Eu não vou quitar uma dívida de ICMS com crédito um passivo que é só meu e não repassar o recurso por município. Então eu recebo 75% do débito com passivos que eu tenho com os contribuintes e o que o contribuinte me pagar os 25% eu repasso integralmente para os municípios e está preservada a cota-parte deles sem muitos problemas, que é o que no passado o ADCT no 107 resolveu de uma outra forma, dizendo que os municípios não iam receber nada, né? Então os estados se apropriaram por um comando constitucional da cota-parte municipal. E aí, mais acho que duas ou três ponderações que acho que são muito importantes na legislação estadual. Um é que a gente cria, dado essa, então, modelo paralelo, né, de conformidade e transação, a gente vai ter contribuintes que vai ter problema, às vezes, nas duas pontas, principalmente nos juízos universais. Recuperação judicial. Poxa, na recuperação judicial, os créditos que não estejam, por exemplo, sujeitos ao resolve já, mas estão em cobrança administrativa, como eu faço, né? Na União está aquela briga lá, se pode transacionar, não pode transacionar, se a Receita pode usar Capag, não pode usar Capag. O que a gente fez aqui, não, olha, juízo universal, a competência da representação judicial é da PGE, então pode ser consolidado todo o passivo tributário, inscrito e não inscrito, no âmbito da recuperação judicial, né? Então esse é o parágrafo 7º do artigo 15, e isso sem ônus, que é um outro problema, que obviamente no âmbito da União a inscrição gera um encargo legal e acresce a dívida em 20, com desconto de 10, se houver o pagamento antes do ajuizamento.
aqui, como é criado os honorários administrativos também, você então fala, não, tudo bem, vai ter o juízo universal, vai ser tudo inscrito imediatamente, você consolida todo o passivo no plano de pagamentos na recuperação judicial ou num outro juízo universal, que seja liquidação, falência, e, e isso não pode trazer ônus ao contribuinte, ou seja, honorários, né, qualquer outro tipo de encargo. Eu acho que essa é uma solução assim muito boa para um problema lá que se arrasta no âmbito da União e que eu acho que São Paulo conseguiu endereçar sem ter que discutir questões institucionais de competência, né? Que aí a gente sabe que quando as corporações também atuam, às vezes é, há uma dificuldade de solucionar. E aí, como eu mencionei os honorários administrativos, aqui também é criados os honorários administrativos como o encargo legal, né? Ou seja, na verdade, só não exatamente criados, porque os honorários são criados por lei, decorrem do Código de Processo, do Código Civil, etc. Mas o que a gente trouxe para cá é o modelo do Código de Defesa dos Contribuintes, do PLP 17, aprovado na Câmara. Ou seja, olha, se houver incidência de um acréscimo a título de honorários no que diz respeito à inscrição, esse acréscimo é uma antecipação dos honorários a serem fixados em juízos e, se houver fixação e pagamento em juízo, deve levar em conta o que foi fixado no momento da inscrição. Eu acho que assim é um aprimoramento que estava lá no Código de Defesa dos Contribuintes, que foi contemplado aqui, e eu acho que é muito bom. E aí um último ponto para a gente ir para a tabela e a gente ter algum tempo aqui para os debates. A gente, tendo nos conformes aqui, pode, no âmbito da dívida ativa, sair na frente da União. De novo, lá na União, e aí fui eu, a gente participou da tramitação do projeto de lei que criou o cadastro positivo, e a PGFN até hoje não conseguiu colocar de pé o cadastro positivo, né? No âmbito da dívida ativa. E eu até brinco com meus amigos que estão lá ainda, que eu falei, poxa, tive que sair daí para colocar de pé em outro lugar. E aí o que a gente fez aqui? A gente também acopla à legislação o cadastro positivo com aqueles benefícios, olha, prolongamento de prazo de validade de certidão, redução de prazo de análise de requerimento, prioridade na análise de pedido de transação, uma série de medidas exemplificativas que podem ser atribuídas ao bom contribuinte, e aproveita esse meu modelo de conformidade que é nos conformes para já dizer, olha, o rating do contribuinte no nos conformes vai ser utilizado aqui, porque olha, só administração tributária, cara, o cara que é a mais ali, ele tem que ser, assim, tem que ter os benefícios do cadastro positivo na dívida inscrita, até porque, assim, ter uma inscrição ou ter um litígio não é por si um demérito, né? Às vezes é uma questão de convicção e de discussão efetiva e legítima de juridicidade da hipótese de incidência. Então, eu já tenho pronto, então, na verdade, o meu cadastro positivo, e eu, na verdade, estou trazendo ele para o âmbito da dívida ativa, ou seja, entrando em vigor, porque a lei está em vacácio, o cadastro positivo da Procuradoria-Geral do Estado está pronto. Está pronto e os contribuintes, em tese, têm lá o direito àqueles benefícios exemplificativamente, e eu acho que a PGE deve, né, regulamentar e etc. Mas eu acho que assim, a gente tem um baita input aqui para que São Paulo consiga implementar o primeiro cadastro, fez o primeiro programa de conformidade na fase administrativa e vai acabar implementando, ainda que copiando a ideia da União lá, mas vai implementar primeiro um cadastro no âmbito da dívida ativa. Eu vou compartilhar aqui minha tela só para... Deixa eu colocar aqui, vamos ver. Tá só a apresentação, né? Pronto, então eu juro que eu não vou passar ela inteira, porque eu já falei muito, eu ia só fazer uma apresentação inicial e acabou que eu eu falo demais sobre esse tema sempre. Mas então, a ideia do Resolve, como eu disse, então, não vou repetir, a questão de a gente ter um sistema de incentivos que reduza basicamente as multas, que são um grande empecilho, não raro, para a regularização, então gerando estímulos adequados, e para além disso, criar uma hipótese de monetização de créditos. Ou seja, a gente passa a aceitar, no âmbito de um auto de infração, um crédito de terceiro para pagamento. Ou seja, então, além dos descontos, né, ou seja, além daquela mudança
da base de cálculo da multa, de valor da operação para o valor do tributo, eu vou poder adquirir um crédito que hoje era quase um monopólio das transmissoras de eletricidade, né? Ou seja, acho que alguns de vocês já devem ter participado das rodadas do Proativo, que é também um programa pioneiro de tentar atribuir liquidez, mas nos programas no Proativo você tem quase um único player ali disposto a comprar com apetite, porque tem uma obrigação muito grande para pagar, então ele compra o crédito de todo mundo, ou seja, põe o spread que ele quer, porque só ele vai ter apetite para comprar de vários contribuintes ali ao mesmo tempo, e isso, por outro lado, é ruim para o Estado também. A gente gera um monopólio, e todo monopólio, a gente como liberal tem alguma restrição, porque assim, todo monopólio gera distorção e benefício para alguns poucos. A verdade é que para o Estado é ruim, porque o Estado tem a sua arrecadação corrente deprimida. Poxa, quando eu faço um proativo de 1 bi, a minha arrecadação cai 1 bi. E é esse o efeito do proativo, assim. Os estados são maus, né? Não monetizam os créditos. Pô, é um impacto nas contas, assim. Um proativo de 1 bi é 1 bi que deixa de entrar de receita, porque um contribuinte que ia pagar uma DARI de 1 bi não vai pagar, ele vai usar aquele crédito. E não é ilegítimo. O meu ponto aqui é, assim, explicando pelo lado da administração, às vezes qual é a dificuldade. Poucos estados têm, acho que, a resiliência fiscal que São Paulo tem, né? Ou seja, um orçamento de 300 bilhões, uma arrecadação de ICMS de 199 bilhões num ano, aí você consegue fazer um proativo de 1 bi. Sim, alguns estados do país, se fizerem um proativo com 1 bi de crédito, não pagam a folha de salário, né? Então, eu acho que assim, quando a gente recebe os créditos, inclusive de terceiros e de ST, que é um grande problema, porque era algo que a administração tributária lidava como, né, hipótese faz gerador, definitivo, etc. E de repente, o Supremo, e não sem razão, aqui não é um de repente no sentido de que, poxa, o Supremo mudou tudo. Não, assim, se viu diante da necessidade de, olha, lidar com essa realidade de que não é. Se houver diferença maior ou menor, vai ter que pagar ou restituir lá na frente. E isso, ou seja, de repente você tem um salto e um estoque aqui também comprimindo a minha arrecadação. Então, acho que esse é o grande benefício. E aí acho que e aí a lógica do programa de ele ser os benefícios serem inversamente proporcionais ao tempo do litígio, né? Para você gerar um estímulo para que o litígio não se arraste, ou seja, cara, eu vou te dar o melhor dos mundos aqui, vou mudar a base de cálculo da multa, vou te dar um super desconto se você pagar também à vista. Agora, se você, né, for para a Câmara Superior, assim, a gente está aqui hoje mesmo, a gente resolveu um caso de 11 anos de TIT. 11 anos de TIT. Foram 3 vezes baixado o processo para produção de provas, etc. O advogado até veio aqui, porque ele não estava conseguindo, e a gente tem atendido os contribuintes, seja no Resolve, seja em outras hipóteses. E a gente falou, não, olha, cara, é aqui, é isso. Poxa, mas o cálculo não está pronto, não sei o que lá. A gente, não, olha, a gente vê aqui, isso daqui, etc. Mas, assim, esse incentivo que a janela gerou para esse caso, que está há 11 anos e ficou evidente que era muito vantajoso, as pessoas vão ter, obviamente, de largada, né? Assim que autuados, terem essa possibilidade de fazer essa decisão. E aí, o que, obviamente, o dado aqui é isso: vai renunciar ou vai confessar, conforme a fase do processo. A gente, em São Paulo, acho que finalmente resolveu um dos grandes contenciosos. Eu vim da União, até quando me falaram disso, eu achei meio surreal, né? Um dos maiores contenciosos que a gente tem é os juros, né? Primeiro, o 13%, o 0,13 ao dia, que aí quando consertaram, estragaram também, porque aí colocaram 1% no mês de vencimento, e que também gerou um outro litígio. Então, assim, quase o estoque inteiro da dívida ativa é contaminado pelos juros no âmbito do Estado de São Paulo. E então a gente corrige isso, né? Ou seja, passa a aplicar exatamente como a União no Resolve Já, ou seja, a gente resolve para o futuro, independente de qualquer coisa, esse litígio passa a incidir a partir do primeiro dia do mês subsequente. E aí, lá no âmbito do que já está inscrito, a gente reconhece que toda a dívida ativa está contaminada,
por um contencioso relevante, e aí se cria lá uma transação excepcional no contencioso, né? Que zera os juros, porque ele substancialmente está contaminado, e reduz multa e demais encargos com possibilidade de pagamento por um período, como tem que ser uma transação no contencioso. Aí aqui eu acho que já mencionei, né, que no Resolve a gente tem uns estímulos à adimplência, obviamente, ao pagamento mais célere, né, ou seja, se você pagar mais rápido, você tem um desconto muito maior, se você parcelar, você tem um desconto menor, mas se durante o pagamento você quiser quitar, você vai ter os benefícios do pagamento à vista, se você for um bom pagador, você vai ter benefícios, ou seja, a gente tenta inserir vários incentivos econômicos, e é algo que o secretário cobrava muito, tipo, que é economista, né, macroeconomista e estatístico, ele falou, olha, incentivos importam, a gente tem que marcar o caminho e porque as pessoas enxerguem que há uma vantajosidade lá de largada e eventualmente quais são os custos ao final do processo. Aqui é a fase de regulamentação que a gente já fez, mas essa tabela é bem legal e eu queria chegar nela, que ela mostra, acho que com números, o impacto num alto, e aí depois eu tenho um caso concreto que tenta colocar em valores o que significa só pelo fato de eu renunciar e mudar então, numa hipótese onde eu tenho multa com lançamento de imposto, qual é o impacto disso em relação de eu mudar para o valor da operação para o imposto devido, né? E aí a gente tem aqui depois, ou seja, em média são 65% de desconto, tão só pelo fato de renunciar quando a gente muda a base de cálculo da multa, e quando é multa isolada, 50% do seu valor, só pelo fato de, olha, vou desistir. Ok, então mudamos aqui e isso já está dado. Poxa, tá, e agora como você vai pagar isso? Bem, do que sobrar, você pagando à vista vai ter um desconto de 70% do valor da multa, ou seja, que vai levar uma multa efetiva de 10%. Num auto de infração com imposto, uma multa efetiva de 10% é menor do que a multa moratória no âmbito da União para créditos declarados e não pagos. Assim, e a gente está falando aqui de auto de infração, ou seja, é algo bastante. Eu não vou falar agressivo, senão depois alguém vai falar que é benefício fiscal e vai lá no Confaz denunciar São Paulo. Mas assim, eu acho que é algo bastante aderente a essa ideia de você dar um tratamento efetivamente razoável ao contribuinte que quer se colocar em conformidade, né? E que está abrindo mão de uma discussão que pode ser mais ou menos legítima e ele vai avaliar isso, né? E obviamente que aí com os pagamentos parcelados, o que a gente faz no Resolve também é maximizar todos os descontos. Você tinha lá, poxa, se você for pagar até 12 vezes, o desconto é X. Ah, se você for pagar até 24, o desconto. Cara, gera uma complexidade. Não raro, não faz sentido essas tabelas. Elas são criadas assim, do tipo, tiradas do bolso, né? Do tipo, ah, não, vai diminuindo 5%, como se fizesse algum sentido isso. Então a gente cria, olha, à vista, 36, são 3 anos, ou 60, né? Ou seja, você está lá com três janelas, aí você tem custo de oportunidade, você pode ver várias coisas, mas mesmo para quem vai pagar em 60 vezes, quando há imposto, você tem uma multa efetiva de 21%. Ou seja, comparando com a União, ainda você está praticamente dentro de uma multa de mora do âmbito federal, né? Ou seja, não é desprezível, né, o salto que se dá. De novo, lembrando que a gente está aqui diante de auto de infração de CMS, que vocês melhor do que eu sabem o tamanho das multas e o quanto isso impacta. Esse caso de hoje que a gente atendeu era um auto de valor atualizado de 10 milhões de reais, que o valor principal original era 500 mil reais. E no Resolve Já, a quitação era por 2 milhões e meio. É muita coisa? Mas é um auto de 11 anos, né? Então, eu estou falando de 500 reais, valor originário de 11 anos, 2 milhões, assim, né? Se fosse na Argentina, era a inflação de um dia. No Brasil, a Selic de 13, assim, não é irrazoável você falar que, poxa, levando em conta custo de oportunidade, etc., esse valor originário de 500 mil reais há 11 anos atrás, 2 milhões e 500 é
é muito vantajoso. E quando você mostra isso em números concretos para o contribuinte, dificilmente ele não concorda. E ainda que assim, eu lembro que quando a gente falou a primeira vez, ele, não, mas aqui está errado, porque eu tenho a nota. Não, olha, tudo bem, não vamos discutir se está certo ou errado. Avalie, veja o valor, avalie se faz sentido para você, dado o seu fluxo, dado os problemas que isso tem causado para você, e de fato, sim, se resolveu. Independente, olha, não, de fato, eu tenho uma tese, sim, se fosse também muito boa, talvez eu já tivesse ganhado, poxa, já baixou 3 vezes, cara, assim, eu já vi algumas vezes acontecer coisas parecidas, mas as 3 vezes, eu acho que não é trivial, assim. Então, poxa, é muito complexo. Vamos resolver e se resolveu. Aqui a gente tem um exemplo base 100 que poxa, fica muito ilustrativo, que numa auto de infração cuja multa é 35% do valor da operação e a operação é de R$ 100.000, a gente tem uma multa de 35 mil e um imposto devido de 18. Só pela desistência, quando a gente muda, a multa que passa a incidir então pelo valor do imposto, 18, não mais 35, cai para 9. Aí nessa mesma situação, ou seja, então 18 principal e 9 de multa. Nesse mesmo caso, o pagamento à vista da multa faz com que ela seja R$ 4.000, ou seja, o contribuinte, na verdade, num auto que era de 35 mais 18, vai pagar 18 mais 4. 22 contra quase 53, né? É muito relevante. E mesmo quando você estende o pagamento para 60 meses, uma multa que era de 35 mil cai para 6.300 de um tributo devido de 18, ou seja, quase uma multa de mora, né? Ou seja, a gente não gera também o problema do incentivo de, poxa, talvez seja melhor então ser autuado, porque a multa vai ser menor do que a multa de mora, né? Porque você também tem que lidar, às vezes, com o incentivo para não aumentar o gap. Então, assim, eu acho que quando você vê a tabela e um exemplo concreto, e que eu percebi que muita gente às vezes não compreendeu essa acumulação dos benefícios, né? De eu desistir ou confessar já muda a base de cálculo, que é muito relevante, e atribui um desconto a essa multa nova que surge. E aí, a depender da forma de pagamento, há um desconto adicional, né? Por isso que aquela tabela anterior é legal, porque ela acaba traduzindo, né, essa acumulação de benefícios numa multa efetiva aqui. E aí você vê que a janela é importante, porque ela começa a operar nessa parte salmão da tabela. E aí todo mundo entra no melhor aqui, com 55, se pagar à vista. Ou seja, a despeito dele estar lá no fim, no TIT, né, no recurso nos embargos de declaração do recurso especial, onde ele teria um desconto de 30, ele vai ter 55 com uma multa efetiva de 22,5 e não uma multa efetiva que pode chegar a 63. Ou seja, a janela tem um impacto muito grande para quem está lá no fim, né, da esteira do processo do contencioso administrativo. Aí aqui é um exemplo de uma multa e obrigação tributária acessória, ou seja, quando não há imposição de imposto, uma multa de R$ 10.000, com a desistência reduzida em 30, vai para 7 mil, e se eu pagar ela à vista, R$ 3.000. E aí a gente faz base 10, né, porque somos advogados, não somos matemáticos, assim, mas você multiplica e fosse o caso de 1 milhão, você pagaria, né, 300 mil, assim, o impacto é muito grande. Acho que esse que é acho que a grande mensagem. O impacto é muito grande, seja porque é um programa permanente, ou seja, acoplado nos conformes, e que pode ser maximizado ao longo do tempo. Eu acho que essa é uma sinalização de São Paulo. São Paulo vai acoplando, né, esses programas e tentando aprimorá-los ao longo do tempo. E na janela o impacto é muito, assim, muito expressivo para quem tem litígios muito antigos, né? E para algumas discussões tributárias que a gente sabe que não vão se resolver nem com reforma tributária, da reforma tributária, né? Depois da transição de 70 anos, vai ter outra e a gente vai ainda ter algumas discussões, tipo Zona Franca de Manaus e glosa de crédito. A gente vai se ver ainda, só que aí vai chamar CID. mas é isso. Então, queria agradecer e me desculpar por ter me alongado. E aí eu fico aqui à disposição para a gente conversar mais um pouco. Deixa eu parar de compartilhar. Pronto. Obrigado, Rogério.
não se estendeu nada, foi ótimo. Muita coisa ainda para a gente desenvolver a respeito desse tema. Eu tenho algumas perguntas aqui, pessoais, inclusive, mas obviamente de interesse talvez do nosso grupo. Algumas outras perguntas aqui no chat. Eu não sei se vai dar tempo de a gente responder hoje todas as perguntas. A ideia é a gente estender um pouquinho mais aqui para as perguntas. Eu vou fazer as perguntas que estão no chat, mas eu queria no aspecto mais geral, e antes de passar, inclusive, a palavra eventualmente para Tércio, que talvez queira fazer alguns comentários, e também para os outros colegas, eu queria verificar algumas questões aqui que eu anotei durante a sua apresentação. Queria saber se, no âmbito da Secretaria da Fazenda, se vocês estão pensando em disponibilizar também, possibilitar para alguns dos casos mais relevantes, audiência, como vai ser feito esse atendimento ao público, não apenas por sistema, eventualmente um corte ali, eventualmente no futuro, para poder atender algum tipo de questão mais específica, grupo econômico, assunção de sucessão de fundo de comércio, que são questões que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade lá no âmbito federal, sempre fazendo paralelo lá com a PGFN, até porque, até fazendo elogio a você, agradeço exatamente pelo fato de você romper, ser uma pessoa que é um dos precursores em romper essa barreira fisco-contribuinte, ou PGFN, PGE e contribuintes. Então, é realmente um desbravador aí, merece todos os aplausos aqui por parte dos advogados, das advogadas, né? Então, esse é um primeiro aspecto. Depois eu gostaria de saber também, dentro desse aspecto geral, se o ranking nos conformes, ele também vai ser passível de revisão, eventualmente, de algum tipo de modalidade de análise. Eu estava conversando com o Daniel Saboia, que é lá da PGFN, você conhece bem, e a ideia deles, o sonho da PGFN no âmbito federal seria ter um cadastro nacional. Por quê? Porque quando você tem uma dívida tributária e o órgão de tributação ele só tem a informação específica do tributo de sua competência, muitas vezes a fiscalização não consegue entender, ou o órgão de fiscalização não consegue compreender qual é o fluxo de caixa ou qual é a condição de pagamento de uma empresa, né? Às vezes ela fala assim, eu tenho uma dívida, uma capacidade de pagamento que o fisco considera até maior do que efetivamente eu tenho, mas muitas vezes essa empresa tem outros comprometimentos, até tributários e eventualmente, inclusive, de outra natureza, como bancos, questões trabalhistas. Então, se esse é um objetivo futuro, né, da Secretaria da Fazenda, eu sei que é muito difícil antecipar, mas é um ponto, um cadastro nacional, quem sabe um dia, né, é um ponto que eu acho que é bastante interessante, que a gente poderia pensar. Para finalizar, aí especificamente, porque como faz um mês que está, não sei se já chega a um mês que está aprovado na Assembleia, e eu, aqui no escritório, tive a condição de fazer já alguns trabalhos, né? E pelo que eu vi nas planilhas, quando você tem uma decisão de primeira instância administrativa, mesmo que reduza parcialmente o auto de infração, ao desistir, ao renunciar desse processo, mesmo em sede aí de recurso voluntário, aqui em São Paulo, recurso ordinário, você abre mão, inclusive, dessa decisão parcialmente favorável para ingressar no benefício do programa, né? É isso, quer dizer, não dá para você somar a redução da decisão de primeira instância administrativa aos benefícios. Eu sei que são muitas perguntas e tem outras aqui que eu vou fazer. Só vou te pedir assim, se você puder, eu não sei se Tércio quer falar agora, um pouquinho, e depois você anota e responde o que eu estou te perguntando, ou se vamos direto, Tércio, para as respostas do Rogério. Rogério, por favor, se puder responder esses pontos, eu te agradeço. Vamos, então, de trás para frente, da desistência, né? Assim, a redução do auto pode ser considerada se não recorrida a decisão, né, ou não sujeita a recurso pela administração tributária, tá? Então, assim, no âmbito, por exemplo, das câmaras superiores, uma decisão favorável
que não tenha havido, por exemplo, recurso, ela tem que ser considerada na consolidação, tá? Então, assim, de fato, se é uma decisão sujeita a recurso ou que haja Mesmo de recurso ofício, perdão, pendente, mesmo recurso de ofício. assim, e aí eu vou dar a minha opinião, assim, não sei qual vai ser o entendimento da administração tributária. Eu diria que, assim, a administração deve tender ao entendimento de que, olha, não, o recurso de ofício é recurso e estava Tá. sujeito a alteração. Me parece que seja isso, mas eu estou dizendo aqui por, assim, por uma intuição e não porque esse tenha sido um ponto já de análise ou que eu tenha visto, inclusive, na regulamentação. Não vi ainda, até porque muitos dos atos aí ficam já no âmbito de resoluções do subsecretário né, da Receita, mas é um ponto que eu até vou questionar, porque faz algum sentido. Sobre o cadastro nacional, primeiro que o Daniel é meu amigão, né? Então, se eu sou super favorável, né? Aqui é mais ou menos como na teoria dos jogos a gente chama do dilema do prisioneiro, né? Que as administrações tributárias ficam sempre esperando a outra confessar para poder confessar, né? Em teoria dos jogos, o dilema do prisioneiro fica assim, as pessoas jogam com a expectativa do que como o outro vai se comportar. E, em tese eles concorrem, né? Pelo crédito. Mas eu acho que, obviamente, essa é uma visão pequena do contexto, né? Eu acho que não faz sentido, e até para o contribuinte, né? Não, eu sou maravilhoso para São Paulo AAA e sou, né, o devedor contumaz no nome da União. Poxa, tem algum problema? E é um problema sistêmico, e o problema sistêmico diz respeito à federação, e aí a união de todos os estados e a União enquanto ente federal, né? Eu acho que faz todo sentido. Sei que o Daniel tem essa ideia, e tem em São Paulo um apoiador, agora só falta combinar com os outros 27 russos, né? Certo. Mas eu acho que a perspectiva de que isso aconteça até, e aí já antecipando, assim, o próprio BID, assim, pretende fomentar esse tipo de discussão no que diz respeito à forma de tratamento dos contribuintes, no que diz respeito à dívida ativa, dentro de um programa que eles têm de modernização das administrações tributárias, né, o Profisco, de se criar até uma linha específica de financiamento para iniciativas relacionadas às procuradorias. E aí seja PGFN e PGS. E eu acho que aí a gente vai ter um campo, tipo, ou seja, você tem recurso, poxa, BID, tem consultoria BID, tem interesse de União e estados, eu acho que a gente tem num horizonte próximo, né, de curto e médio prazo, uma possibilidade de que isso aconteça. Assim, ó, eu sou super entusiasta, né? Então, tanto assim, sou super entusiasta, inclusive, porque no âmbito da AGU, por exemplo, eu era o mais entusiasta de que o rating da PGFN fosse para a PGF, por exemplo, que cobra tributo, né? Que são as taxas, do tipo. Então, assim, eu acho que faz todo sentido. E aí a outra questão sobre o atendimento, né? No que diz, por exemplo, respeito à Cefaz, eu digo administração tributária, né, não PGE, a gente até quando aprovou o Resolve, a gente usou o Nos Conformes para expedir cartas e fazer visitas orientadas para quem tinha auto de infração, né, para que os fiscais visitassem e levassem informação do tipo. Então a ideia é de fato chegar ao contribuinte não para constituir o crédito, né, mas olha, para apresentar o programa, chamar a regularização. De novo, a gente teve uma janela muito curta, né? A gente tem 130 bilhões de reais lá discutido no TIT, ou seja, a gente não conseguiu, fez eletronicamente para todos, mas não conseguiu fazer visitas orientadas em todos os lugares. Mas a ideia, eu acho que é sempre atender, como eu disse, a gente até aqui, eu, enquanto secretário, assessoria econômica, tem contribuintes com situações peculiares que nos superam e a gente atende, né? Atende setores, ou seja, associações, do tipo, seja Abate ou Getap, já veio aqui, e a gente pode construir, porque a ideia aqui é de a gente ter uma administração tributária aberta para o diálogo. Óbvio, eu não consigo atender todos os contribuintes assim, senão ia passar o dia, o dia que eu não consigo atender, nem o coitado do secretário aqui, que tem que me ligar 3 vezes, mas eu acho que o objetivo é esse. Eu acho que a PGE deve seguir
esse caminho, né? E aí, obviamente, dentro da autonomia dela e também das limitações dela, eu acho que ela deve estimular. E aí eu vou até falar aqui entre advogados, numa perspectiva de advocacia e evolução tecnológica, assim. A advocacia, sem essa relação humana e de diálogo e de construção, está fadada à extinção. Assim, um algoritmo bem trabalhado com machine learning substitui aquele bando de petição que a gente fica trocando em processo, né, sem nem mal ler o que está escrito na outra. Assim, eu acho que o futuro da advocacia é, é a mediação, é você construir soluções que o algoritmo ainda não conhece, ainda que ele possa propor várias, mas assim, pelo menos essa é uma crença que eu tenho. Até para poder, eventualmente, desconstruir algum tipo É. Eu me apego de... a ela, porque senão eu sou um dinossauro esperando o meteoro, né? Então eu ainda me apego à perspectiva de que é a capacidade humana que vai manter a advocacia e as carreiras jurídicas vivas. De novo, eu sou advogado público a despeito de ingrato e estar cedido há algum tempo, cedido para o Ministério da Fazenda, depois para a Economia, e agora aqui para a Fazenda. Acho que Perfeito. responde essas três. Tem duas no chat aqui, eu vi uma sobre Tem. até Não o do sei se... precatório. Rogério, não sei se o Tércio quer fazer algum comentário, Tércio, e aí depois a gente seguiria aqui. Acho que o Tércio gostaria de fazer algum comentário. Aí depois eu sei que temos mesmo. Aí eu acho que a gente pode seguir o que está no chat dentro do possível até às 18, pedindo desculpas antecipadamente se a gente não conseguir chegar a todas as perguntas hoje. Obrigado, Eduardo. Não, rapidamente, só um comentário. Acho que é uma evolução muito positiva em todos os âmbitos que estamos vivendo, tanto federal quanto estadual. É bom vermos que estamos num outro momento e incomodava muito os advogados dos contribuintes quando íamos a juízo e sempre víamos aquele carimbo lá, projeto grandes devedores. Quando a gente está em busca do bom pagador, já começa num outro patamar, o que ajuda muito no diálogo. Acho que você desarma as partes e a gente vai para um diálogo de uma mediação e algo que vai ser construtivo para Estado, entre todos os entes e contribuintes. Então, eu fico muito feliz com essas iniciativas, tomara que dê certo e obrigado, Rogério, pela sua explanação. E acho que é legal a gente passar para as perguntas, como você tem já aí no chat, para ver o que a gente consegue responder, se dá tempo para a gente responder todas. Olha, não preciso nem mediar, Rogério. Se você quiser seguir aí pela sequência, você, por favor, que tem algumas perguntas Fechado. aqui que eu acho que vai ficar mais fácil. Sobre o precatório, na verdade, eu não acho que a decisão do Supremo esvaziaria, acho que pelo contrário. Ela reforça que o que o Supremo vai dizer, ou pelo menos é o que o relator definiu, o Fux, é que a autoaplicabilidade é inconstitucional. Ou seja, no âmbito da União, no âmbito dos Estados sequer era autoaplicável. E aqui, ou seja, há uma lei estadual que está, assim, não precisaria de uma autorização constitucional para permitir a compensação. Para mim, assim, o dispositivo ali quis, obviamente, tornar autoaplicável e por isso que ele descreveu quais eram as hipóteses em que a União era obrigada a observar. Mas para mim, assim, o Estado pode, o que ele não pode, obviamente, é violar a vinculação de receitas, né? Glosar a cota municipal. Agora, eu posso receber, por exemplo, 100% de um precatório, tirar dinheiro do bolso, né, financeiro do Estado e repassar como cota. Né? São Paulo, num primeiro momento, prefiro por optar por, olha, não, vamos receber 75% do débito. Mas eu não acho que esvazia, pelo contrário, eu acho que é o que efetiva o comando constitucional de que o Estado pode, se quiser, por meio de lei, que é o que foi feito, viabilizar o encontro de contas. Empresa que já tem auto e processo judicial, assim, nesse caso, invariavelmente a gente vai estar falando de transação, né? E não aqui do resolve, porque já se superou, e aí imagino a fase administrativa. Se superou a fase administrativa, vai ser na transação, ainda a gente tem 90 dias de vacácio. Mas eventualmente a gente tem um auto que está sendo discutido alguma coisa e que isso não gerou a extinção do processo administrativo por renúncia à instância, ou seja, num exemplo desse, assim, no extremo, ele se ele ainda tiver um auto de infração pendente de julgamento, ele é elegível sim, né? O dado é que se o auto de infração não tiver pena de julgamento e já for definitivo, não tem como aderir ao resolve, mas você vai ter lá a porta
da transação e, obviamente, que naqueles mecanismos que o modelo previu. Empresas que passaram por tratativas. Na verdade, nesses casos, o que a gente consegue é se beneficiar, então, ou seja, uma empresa que já tem um parcelamento, né? O que ela vai conseguir se beneficiar é daqueles regimes do bom pagador, né? Não da janela, porque na janela ela, em tese, já desistiu, ela já não tem mais contencioso, mas do regime do bom pagador, que antecipa descontos e maximiza descontos e permite um desconto maior se pagar à vista o que falta de parcela, me parece que é possível, né, você usufruir disso. Transação, se as multas estariam excluídas. Assim, pragmaticamente, sim. O que a lei diz é que o desconto é de 70% do valor do crédito, e aí, obviamente, só numa hipótese em que uma dívida tivesse mais de ou menos de 30% de principal, eu não zeraria a multa, né? Ou seja, numa dívida de 100, que a multa é 80, aí eu não vou zerar a multa. Mas numa dívida de 100, que o principal é 30, multa, juros, encargos, que somos outros 70, vão ser, sim, vão receber o desconto, né, no âmbito da transação, como é no âmbito da União, né? Pelo menos essa é a premissa da lei. Obviamente que a lei diz de até 70, de até 145, e obviamente aí a gente vai ver se vai ter um edital, se não vai ser edital, se é individual e como a PGE vai fazer a negociação. Mas em tese, sim, e poderia ser uma transação. Para mim, isso não é um caso de NJP. Eu acho que é possível, sim. Deixa eu ver aqui mais. A PGE, eu imagino que não esteja recebendo as propostas de transação, e aí eu acho que é assim, e é como deve ser, porque além da vacácio, pressupõe alguma regulamentação, né? Eu acho que a vacácio foi até criada para que houvesse um tempo para regulamentação, e a transação excepcional, que torna quase todo devedor paulista elegível, vai dar também um fôlego para que a PGE possa, com calma, fazer essa transformação. Porque, obviamente, na PGFN a gente construiu um caminho, né, para chegar na Capag. A gente criou o rating primeiro, a gente teve NJP antes de transação, a gente teve PRDI antes de transação, a gente teve atendimento, né, portaria de atendimento antes de transação. A PGE lançou todo um novo sistema consolidado, que é importante, etc. Mas de uma vez, assim, é uma virada de chave, é um cavalo de pau, ou como diz um deputado que eu fico amigo, empinou a carroça, né? E de fato, assim, é uma mudança, assim, de cultura até. Então, acho que a vacácio é importante, mas eu acho que a Lespe, quando criou a transação excepcional, trouxe essa oportunidade para que a PGE tivesse um tempo, porque na transação excepcional ele vai ter 100% dos juros de desconto, 50% das demais rubricas limitadas ao valor principal e 120 meses para pagar. Ou seja, basicamente, independente de capacidade de pagamento, é o desconto que alguém classificado como irrecuperável talvez tivesse. Então, assim, enquanto vigente é excepcional, e por excepcional ela vai ter que ter um prazo, ou seja, né, vai ter que um edital vir e falar, olha, quem quiser vai ter que aderir em 30, 90, 60, 120 dias, nesse período, nem vai fazer sentido, né, você procurar uma transação ainda individual, porque 99% do estoque da dívida do Estado de São Paulo tem os juros que foi alterado, seja o 013, seja no mês de pagamento, tá? Então eu acho que assim, eu não me apegaria na vacácio para fazer transações, que eu acho que a transação excepcional é quase uma vacácio da vacácio, é quase um regime de transição para que a PGE consiga, com tranquilidade, e dada a sua realidade, ainda que ela esteja importando um modelo federal, dentro da sua realidade que ela possa disciplinar e implementar o regime de transação. E aí, por fim, aqui, se o Resolve foi inspirado em alguma lei federal, o Resolve não. O Resolve. Eu até acho que talvez, quando o Resolve já tinha sido encaminhado, a MP do CARF tentou criar, de alguma forma, essa figura da confissão, né, que não é uma denúncia espontânea, porque já tem um auto. Eu acho que ali tinha alguma coisa, mas o Resolve foi concebido primeiro. A gente, quando chegou em São Paulo, a gente se deparou com os conformes e com padrões
de autuação aqui, junto com, na verdade, é uma ideia que já existia na casa, a gente só, né, a gente junta aqui e todo mundo pensando no mesmo sentido, consegue criar um programa desse, assim, não é uma obra de uma mão só. Mas não, a gente aqui, nesse aqui, na transação sim, mas não resolve, a gente não se inspirou em nenhum modelo federal, não. Rogério, antes de partir para a próxima, tem mais uma, de fato, do Guilherme Isaac. A Graziele, que é conselheira da ABAT, nossa colega aí em todos os eventos, e também chefia um comitê da ABAT de empresas. Eu gostaria que ela pudesse, já que ela levantou a mão, fazer a pergunta dela. Aí a gente está chegando ao final, mais 10 minutos aqui, acho que vai dar tempo de responder a pergunta do Guilherme também. Graziele, por gentileza. Boa tarde, Eduardo, Técio, doutor Rogério, parabéns pela apresentação e principalmente por ter vindo para o estado de São Paulo. Poderia ter ido para qualquer estado da federação, mas escolheu o nosso e a gente fica muito feliz pela sua experiência. Eu tenho, na verdade, duas perguntas. A primeira pergunta é relacionada, ainda que não tenha sido regulamentado pela PGE, e aí a gente vai tratar aí uma questão, né, de futurologia, mas a lei ela fala da inadimplência sistemática. Afastado ali para as empresas de recuperação judicial, mas as empresas que estariam, né, fora desse regime aplicado. E isso é pelo menos pelo que, né, eu me recordo, não é uma exigência no âmbito federal. E a segunda pergunta é que a lei traz a possibilidade de você fazer a transação por adesão ou por iniciativa individual, por iniciativa da PGE e do contribuinte. Também na lei não trouxe os limites. Hoje a PGE regulamenta o mínimo de 10 milhões para transação individual. Você acredita que a gente pode se espelhar no que já está regulamentado nesse aspecto pela PGE? E sobre a inadimplência sistemática, o que a gente pode esperar? Né? Eu sei que é difícil, porque a regulamentação não está ali na sua esfera, mas a gente gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso. Obrigada, viu? Parabéns novamente. Não, de nada. E é o nosso estado, né? Eu sou paulista aqui, minha lotação é na PFN em São Paulo. Eu fugi daqui faz tempo, mas eu tinha que ficar pegando a ponte aérea para Brasília há 5 anos. Então, na verdade, eu estou em casa. Além de estar feliz por estar na minha casa, efetivamente, né? Com a minha família, estou na minha casa, no meu estado, trabalhando por São Paulo. E acho que é uma experiência que eu brinco, falei com o Daniel essa semana. Falei, cara, assim, acho que todo servidor federal que, assim, que tem uma pretensão, né, de ocupar cargos de alta gestão no âmbito da União, deveria ter uma experiência num ente subnacional. Assim, poxa, eu participei das discussões da Lei Complementar 192 e 194, né? Eu estava na gestão do ministro Paulo e depois sentei aqui na hora que a marreta chegou, né? Eu botei o prego lá e vim aqui receber a marretada. E muda mesmo a perspectiva, mesmo na reforma tributária, você passa a ter um outro olhar de algumas questões, né, que quando você acha até um pouco de empatia, né, e aí tá falando de transação, acho que tipo, é super, super alinhado. Mas aí vamos respondendo, devedor contumaz versus inadimplência sistemática. Na verdade, no âmbito da União existe isso. E aí a gente tentou fugir de um problema, porque no âmbito da União, a gente tratou lá o devedor contumaz. Olha, é vedado para o devedor contumaz. Se eu fizesse isso aqui, qual é o problema? Há um conceito de contumácia da administração tributária. E aí nenhum contribuinte seria elegível, porque lá basta a inadimplência, e aí ficaria na mão, às vezes, até da administração tributária, dizer o que a cobrança judicial pode transigir. E aí por isso que a gente usou um outro conceito e não a contumácia, tá? Que é um conceito que vai ter que ser definido pelo procurador-geral, ou seja, e o que ficou muito claro nas discussões, a gente fugiu do modelo que existe lá na 17, alguma coisa, a lei de ajuste fiscal, que meio que fala, CDV, 6 meses, nananã, porque faz sentido aquilo, assim, faz sentido nenhum. Excepcionar para a recuperação judicial é do tipo de que, olha, mesmo aquele que cumpriu lá, que seja 12, 40, 60, mais não sei quantos bilhões, etc. Mesmo para esses, a recuperação judicial também não faz sentido eu tirar eles, porque assim, eu vou negar a eles a transação e não vou receber nada, porque a União vai fazer transação com eles, porque os caras não são considerados devedores contumazes, porque não há lei federal, e o Estado de São Paulo vai continuar chupando o dedo, que é o que acontece na RJ. A União, o Felipe
Felipe Aguiar dormiu em casa na segunda, ele veio para um evento no INSPER, chegou lá e falou, você vai estar em casa, eu vou te visitar. Eu achei, não, vou estar em casa, porque eu moro em São Paulo agora. Mas ele chegou para dormir na véspera do evento, minha esposa ficou puta comigo. E aí ele estava falando dos indicadores de arrecadação na recuperação judicial da União. Sim, explodiu, né? A União tem arrecadado 4 vezes mais do que arrecadava há 2 anos atrás. E o Estado de São Paulo tem arrecadado 0% do zero que arrecadava, porque ninguém paga a recuperação judicial, porque é impagável. E aí, assim, poxa, se o juiz aceitou a CND da União, que tem muito mais força, e permitiu o processamento da RJ, o Estado está literalmente chupando o dedo. Porque a União ainda tem um enforcement da CND e tem uma transação que o STJ falou, olha, com essa transação você tem que se regularizar para processar. No âmbito do Estado, não. Então, assim, eu acho que o incentivo é para que a PGE, assim, pensando, né, como agente racional, o incentivo é que a PGE flexibilize e não endureça. Mas aí, assim, aí é uma questão de institucionalidades e eu, como procurador que passei lá pela transformação na PGFN, tinha pedido de veto e falava que a gente era vendido, não sei o quê, né? Então, assim, é difícil, mas eu acho que é um amadurecimento institucional que pelo menos você tem incentivos para que isso aconteça. Aí a outra pergunta foi O mínimo para o transacionar mínimo. individual. Isso. Eu sou super a favor de que a lei não diga. Assim, não diga mínimo, que não vede nada, que sempre permita, porque assim, tem que ser uma caixa de ferramentas que você não sabe o parafuso que você tem que apertar. Tipo, quando a gente mandou a MP 899, ninguém sonhava com uma pandemia, tipo, que aconteceu com o coronavírus. Ela foi aprovada quando fechou, junto com o decreto legislativo 6. A gente mandou em agosto. Tipo, os primeiros casos surgiram na China em novembro. E, cara, a gente conseguiu usar o que tinha ali do tipo, não, parcela mínima versus o faturamento futuro, mais diferimento, e conseguimos criar lá as primeiras excepcionais para dar fôlego, etc. Então, eu acho que a lei não tem que ter mesmo, tá? Um limite, porque assim, poxa, o limite pode fazer sentido hoje, não vai fazer amanhã, e por N motivos esse limite tem que começar mais alto. Na PGFN começou bastante alto, 50 milhões, né? E esse foi um ponto que a gente lá ainda no Ministério bateu, que tinha que baixar, tinha que baixar, tinha que baixar, porque assim, tudo bem, quando você abre, você tem uma demanda reprimida. Cara, todo mundo, pelo menos, quer, né, estar à disposição. Então a PGFN abriu para todo mundo, com desconto máximo, prazo máximo, não fazia sentido mesmo ter uma individual, né? Obviamente você tentando pegar ali uns 80% dos problemas. E aí você coloca um limite maior, porque você não tem nem capacidade de processamento, dado uma por adesão, né, grande, uma demanda reprimida, e aí você tem que ir calibrando isso ao longo do tempo. Eu acho que a PGFN está fazendo esse movimento de ir calibrando. Eu até acho que para a realidade do estado de São Paulo, os valores talvez façam sentido até serem menores. Não no começo, eu acho que assim, aí a PGE que tem que avaliar, poxa, na PGFN a gente tinha isso muito certo, olha, se eu botar 1 milhão, cara, eu tô tirando 95% das minhas inscrições. Se eu colocar 50 milhões, eu tô deixando 500 contribuintes. O problema é que assim, se 500 contribuintes baterem na porta da PGFN, os 2.000 PFNs que estão lá vão ter que atender os 500 contribuintes. É claro que não vão ser os 500 que vão bater na porta. Mas, assim, acho que é esse cálculo aí da PGFN eu sabia de cabeça, na PGE eu não sei, mas eu acho que é essa, acho que a sensibilidade do como você ir graduando isso e ao longo do tempo ir calibrando, né? Do tipo, olha, faz sentido, poxa, não estou dando conta de atender, não faz sentido. Eu vou ter que elevar, porque senão é pior atender mal ou não atender, e eu abro um edital, e aí vamos tentando melhorar as coisas, entendeu? Sistemas informatizados podem ajudar. Poxa, eu com o João, a gente pensou na hipótese de, não, vamos fazer uma por proposta, que a gente tenha regras pré-definidas, num valor entre 1 e 10, que você possa, né, do tipo, o contribuinte vai propondo e eu tenho aqui uma inteligência artificial que vai validando isso, tipo, e aí surgiu lá a transação simplificada, individual, do tipo, poxa, eu acho que esse é o caminho, né? A PGE vai ter que engatinhar, mas eu acho que ela vai chegar a bom termo. Rogério, deixa eu fazer aqui, ó, falta 1 minuto para 6. Tem a pergunta do Guilherme que eu me comprometi que você pudesse responder. Tá.
que é a após questão você. do precatório, Isso. né? Após a sua resposta, eu agradeço. Se alguém tiver alguma outra questão, por favor, encaminhe eventualmente para abate, dentro do possível. Rogério, se você puder, se for possível, compartilhar depois também com a Filomena a Mano, apresentação, agradeço. mano, sim. Pergunta do Guilherme, depois eu volto aqui junto com o É, Tércio para fazer os agradecimentos, porque você é, além de tudo, uma pessoa espetacular, porque você deve estar aí com o tua agenda super cheia, que eu sei que tá, que hoje é o último dia dessa primeira fase, e, poxa, tá aqui uma disposição de nos atender fora do comum. Muito obrigado já, tá? Já te agradeço, mas vamos para a última. não, tranquilo, né? E aí, então, assim, aqui foi uma questão de opção mesmo. Eu acho que a ideia de usar precatório para crédito não inscrito demanda que se avalie, na verdade, o rol dos ativos lá do parágrafo 11, né, do artigo 100, ou seja, que a lei estadual discipline se vai aceitar para imóvel, se vai aceitar para outorga, em que termos, etc. Eu acho que usar para o inscrito é mais fácil porque é algo que já havia sido testado e que os problemas foram mapeados de forma mais rápida, tipo 75%, cota municipal preservada, poxa, mas vou ter IPVA aqui. Não, vou ter, mas o valor é menor, então eu consigo, eu complemento a cota municipal, então assim, nas outras hipóteses, eu acho que demanda uma avaliação. Essa avaliação está sendo feita não na perspectiva de usar para o crédito não inscrito, mas na perspectiva de regulamentar aí sim, efetivamente o artigo 100 da Constituição, tá? De aceitar para imóvel, aceitar para outorga, aceitar para aceitar ou não aceitar, né? Ou em que termos aceitar, todas aquelas hipóteses para compra de ativos imobiliários e imobiliários. Acho que é isso. Perfeito. Obrigado, Rogério. Obrigado Eu eu. vou passar a palavra para o Tércio finalizar os trabalhos. Eu agradeço a todas, a todos que participaram. Eu sei que aí ainda temos muito a evoluir nessa questão aqui no estado de São Paulo, mas olha, uma pessoa como o Rogério à frente, eu tenho certeza que a coisa vai caminhar muito bem. Então, muito obrigado. Filomena também pelo suporte. Tércio, passo a palavra para encerrar os trabalhos, já desejando uma boa noite a todos e a todas. Muito obrigado, Eduardo. Aqui um agradecimento especial à presença de vocês no nosso encontro de hoje e agradecer muito ao Rogério não só pela disposição, simpatia e fazendo votos aí de muito sucesso para o programa. Tomara aí que contribuintes encontrem um bom caminho e o Estado também se beneficie disso. Afinal, como você bem disse, o nosso Estado, a gente quer que haja aqui um benefício nesse programa, desejando muito sucesso. Muito obrigado a todos e até o próximo evento nosso. Rogério, por favor. Tércio, Eduardo, eu que agradeço. Fico à disposição, encaminho a apresentação e dizer que é um prazer sempre vir abate e deixar um abraço aqui pro Harley, que é um grande amigo nosso também. Um abraço para vocês e boa tarde. Obrigado, boa tarde. Muito obrigada a todos.